Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Seja sempre bem-vindo ao Agir de Deus, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Seja muito bem-vindo você que nos ouve pela primeira vez. Estamos aqui com muita fé, com muita expectativa, sempre na fé, pensando coisa boa e vendo pelos olhos naturais, contemplando um problema aqui, outro problema ali, mas a nossa confiança está no Senhor, que prometeu a sua presença. É isso mesmo, a presença de Deus faz toda a diferença na vida da gente, não é mesmo? Então seja bem-vindo, você que já está aí conectado com o Agir de Deus. Hoje começamos aí a segunda quinzena aí de setembro, né? Hoje é dia 16 de setembro, não é verdade? 15 dias já se passaram e temos aí mais 15 dias deste mês, que é de 30 dias, e vamos crer que esses 15 dias serão melhores que os que já passaram, que foram bênção, não é verdade? Mas nós cremos. Hoje eu quero novamente, claro, fazer o momento da prece, o momento da oração da fé com toda a família, e quero fazer uma convocação aqui para a nação brasileira se juntar a nós nesse momento tão sagrado aqui, desta 1h30 que passamos com vocês aqui. Nós vamos orar por você, com você, vamos orar aí pela sua família, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas pessoas, porque o Evangelho está sendo pregado e vamos pregar enquanto podemos pregar, vamos anunciar que Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma situações, Ele transforma pessoas, né? Jesus veio justamente para os doentes, tanto doente espiritual que precisa da salvação, quanto doença física também, né? Nós cremos no poder da oração da fé. Nós vamos fazer o grande clamor desta terça-feira especial do Agir de Deus. Então vem com a gente, vamos se unir cada vez mais, e eu preciso dos correspondentes da fé em toda a nação brasileira, né? Aqui a região sul tem uma grande audiência, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, depois vamos aí para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, também Goiás, Brasília, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, enfim, Rio Grande do Norte, enfim, toda a nação no estado do Pará, Piauí, enfim, todo o Brasil, né? Nós temos pela internet, estamos praticamente em toda a nação. Claro que certas regiões, principalmente a região sul, tem a audiência maior, está na região sul, mas de qualquer forma estamos sempre na casa de alguém aí em outras regiões da nossa nação grandíssima, que o Brasil é gigante. Então vamos orar pela nação e, é claro, pela internet chegando em outras nações também. Sempre tem algumas famílias aqui na Argentina nos ouvindo, no Paraguai também, lá nos Estados Unidos, também temos em Portugal, Espanha, na Inglaterra, na França, na Itália, São Israel também, nação de Israel, sempre tem um ou dois lá, marca presença, no Japão, exatamente. E se você está me ouvindo na Alemanha também, a Rose lá da Alemanha, e se você está em algum lugar que eu não falei, e se você tem como marcar presença aqui, você pode mandar pelo WhatsApp, nosso código de área é o 41 99 615 5162. 99 615 5162. Código de área 41. E se você tem Instagram, você pode também, se quiser, seguir a Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. E daí você pode mandar o direct. Se não dá para mandar o WhatsApp, o direct, naquelas mensagens que você manda direto para a gente aqui. Só a gente que vai ler aqui. Você pode pedir oração, dizer de onde você está nos ouvindo, como você está recebendo a programação do Agir de Deus nesta manhã especial, muito especial, que estamos com vida. E vida é tudo, né? A vida para a gente é de suma importância, tá certo? Muito bem, deixa eu ver aqui então. Lembrando, pessoal, que eu lancei, nós lançamos sexta-feira passada, está em processo de lançamento, vamos assim dizer, né? Estamos lançando todo dia, né? Nós lançamos aqui o nosso e-book, né? O e-book é um livro eletrônico, ou seja, você adquire, caso queira, e você vai baixar no seu celular, no seu notebook, no seu computador, e você pode ler, e tem ali, é muito bacana ali, são 12 capítulos, ajuda muito
tanto pessoas novas, pessoas de meia idade, não importa a idade, né? Mas dependendo da fé, da pegada da pessoa, vai ajudar muito. Recebemos domingo um depoimento de uma pessoa que adquiriu e ela só leu acho que 1 ou 2 capítulos, e um dos capítulos ela disse que já a ajudou profissionalmente. Olha que bacana. Tem um item lá que eu falo sobre aprendendo com os fracassos, né? E falando sobre talentos também. Então, uma linguagem assim que se você lê, se você gosta de ler, você vai aprender muito. E quem não gosta de ler, não sabe o que está perdendo, né? Quem lê sempre vai saber mais, tá certo? Então, desenvolva a literatura, leia e principalmente leia a Bíblia, né? E outros livros também que podem te ajudar na área em que você precisa. Se você trabalha na área da liderança, empresarial, negócios, você precisa, né, fazer cursos, sempre melhorando, né? Você não pode usar ferramentas de 10 anos atrás, você vai ficar para trás, né? Sempre se atualizando aí dentro da área profissional que você atua. Você que é vendedor, corretor de imóveis, você que é empresário, empreendedor, tem tantas profissões, não é mesmo? Então, se você deseja fazer com excelência, você tem que aperfeiçoar. Exatamente, tem que aperfeiçoar. Quem não busca se aperfeiçoar vai ficar para trás, né? E daí você não vai ter sucesso para quem se atualiza. É isso aí. Vai ouvindo e vai observando o que eu estou falando aí. Você vai, pode ser que alguém não concorde hoje, mas amanhã você vai falar, é bem que o pastor falava, né? Então, invista na área em que você atua. Qual é a área que você atua? Eu gosto de orar por empreendedores, pessoas sonhadoras, pessoas que realmente querem fazer a diferença e com excelência. E eu quero orar daqui a alguns minutos e depois da oração, aí sim que eu vou trazer um ensinamento. Justamente quero falar um pouco sobre excelência, fazer com excelência. Então, se eu já estou dando essa introdução, porque algo mais eu vou passar para você ainda hoje. Talvez muita gente não está tendo êxito porque faz de qualquer jeito. E quem faz de qualquer jeito vai receber de qualquer jeito também. Tá entendendo? É assim que funciona a vida, tá certo? Quem ora mais, quem busca mais a Deus, certamente vai ter mais poder, mais unção. Quem obedece mais a palavra, tudo na vida. Quanto mais você se dedica com excelência, com alegria, com amor, vai para frente. E nos negócios, na empresa, seja empregado, seja gerente, seja patrão, se você realmente faz com excelência aquilo que você oferece, um produto, uma empresa, um negócio, com certeza você tem tudo para dar certo, tudo para crescer e desenvolver. Agora, aquele que faz de qualquer jeito, aquele empregado que já vai para a empresa já querendo sair, com certeza essa pessoa não vai ter muito sucesso não, porque ela já faz de qualquer jeito, né? Então, eu sei o que eu estou falando, porque a gente, graças a Deus, sempre atua nessas áreas e quando eu caprichava, o resultado era melhor. E quando fazia de qualquer jeito, também tinha retorno de qualquer jeito. Essa é a vida, meu amado. É isso aí, vai aprendendo. Tá certo, minha gente querida? Então vamos lá. Se você tem Instagram, você quer o Instagram, você pode seguir também Negócios com Deus. Lá no Negócios com Deus, lá tem o link certinho, Negócios com Deus, inspirando os seus negócios com a bênção de Deus. Adquira nosso e-book, Negócios com Deus, e ali no Instagram do Negócios com Deus, tem embaixo ali na bio, tem ali o link, você clica ali, aí você adquire o e-book, se você quiser, e também você vai ser abençoado e abençoa a gente aqui também. Bom, eu separei aqui para a gente orar, alguns textos da Bíblia que vai aqui nos dar um respaldo aqui à questão da oração, né? Por exemplo, Tiago capítulo 5, o verso 15 e 16. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outra Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso que eu falo que nós vamos orar com vocês e por vocês. Então nós temos que unir a nossa fé. Eu tenho a minha fé, você tem a sua fé, e a gente forma então uma grande corrente de oração de fé. Eu quero conclamar você da nação brasileira a se unir com a gente nesse momento da prece, da oração por milagres. Deus faz milagres. Eu acredito em milagres e muita gente acredita, né? E quem não acredita não sabe o que está perdendo. Acredite, milagres. Os milagres também
são para os dias de hoje. Jeremias 29:12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Olha só, invocar a Deus, ele vai nos ouvir. Marcos 9, verso 29. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração, né? E em outra Bíblia aumenta aqui, diz assim que é oração e jejum, né? Quando há problemas espirituais fortes aí, oração e jejum. Marcos 9, 23. Jesus disse ao pai da menina: tudo é possível aquele que crê. Olha, essa frase de Jesus aqui é sensacional. Eu já decorei essa frase aqui. Tudo é possível aquele que crê. Aquele que crê. Até na ciência, os médicos, né? Já ouvi da boca de médicos, já ouvi outros falarem também, né? Ontem mesmo estava conversando com o pessoal no hospital e o médico falou: olha, quem tem fé é curado mais rápido, mesmo quando tem que passar por um procedimento cirúrgico, algum tratamento, o médico falou: ó, pessoa que tem fé, ela é curada mais rápida, né? Ela tem a cura mais rápida. Há casos que Jesus cura sem intervenção de uma cirurgia e há casos que vai ter que passar por uma cirurgia, cada caso é um caso, mas ele disse, né? Quem tem fé. E a gente sabe disso, né? E quando o médico fala, né? Aí a pessoa parece que acredita, né? Porque o médico falou, né? Mas o médico dos médicos, ele sabe de tudo, ele tem poder para fazer milagres extraordinários, mas você tem que crer e buscar em Deus. Mateus 14, do 13 ao 21, eu destaquei um trecho aqui. Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Um milagre que demonstra seu poder criador de provisão, né? Provisão. Então ele pode multiplicar pães e peixes, ele pode tudo, né? Deus é poderoso e nós temos que ter essa confiança e orar com fé. Em Lucas 13, do 10 ao 17, Jesus cura uma mulher que estava curvada há 18 anos. Essa mulher sofria, gente, há 18 anos. Sabe o que é 18 anos de sofrimento? Ela andava curvada, né? É como se ela tivesse a coluna torta, mais ou menos isso. Só que pela Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Aí o negócio dela era bem complicado, mas Jesus a libertou, entendeu? Então é isso que é importante. Ele diz assim: e tudo o que vocês pedirem, agora está em João 14, 13 e 14. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, no nome de quem? De Jesus. Isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Voltando a Lucas 13, 10 a 17, quando Jesus curou aquela mulher que sofria há 18 anos, Jesus libertou aquela mulher. Em pleno sábado, houve uma libertação ali, o que gerou um debate ali, e alegria entre as pessoas, vendo aquela mulher agora totalmente curada, transformada. Jesus a libertou. Gente, é isso mesmo que você está ouvindo. Então, continue acreditando em milagres, tenha fé e evite, né, uma dica que eu sempre dou. Preste atenção, essas dicas aqui pode ser uma revelação para você, vai virar uma chave na tua vida. Por exemplo, se você está passando por um problema, seja em qualquer área da vida, é natural você falar: olha, eu peço oração por isso. Então isso você está relatando que está com um problema. Isso aí não tem problema nenhum. Você está mencionando: ó, eu estou passando por isso e isso, então eu peço ajuda em oração. Então isso não é reclamar, isso você está fazendo um pedido de oração, né? Reclamar é quando você só fica falando em coisa ruim, você só fica falando em coisas negativas e esquece da fé. Aí se você não andar pela fé, você vai andar pela incerteza, pela dúvida, pela incredulidade, é isso, né? Então, eu te dou uma dica aí, você que gosta o dia inteiro, só fala de notícia ruim, só fala de tragédia, só fala de acidente, só fala, sabe, tem pessoas que ela abre a boca, parece repórter desses policiais que só fala notícia ruim, né? Nada contra eles, mas tem gente que não é dessa área, mas só vive falando de coisa ruim. Você vai conversar com ele, você viu o que aconteceu? O que aconteceu? Só conta tragédia, misericórdia, né? Então, não estou dizendo que a gente vai fechar os olhos para isso, mas você pode ser mais seleto, né, nas suas conversas, porque se você só fala de coisa ruim, você pode atrair coisa ruim também, sabia? Porque o ambiente fica negativo, o ambiente fica muito esquisito, né? E assim por diante, entendeu?
Entendeu? Então vamos orar, então vamos clamar ao Todo-Poderoso, e eu convoco nesse momento a todos vocês que estão em sintonia com o agir de Deus. Nós vamos orar agora, nós vamos clamar ao Todo-Poderoso. Eu não conheço você, por mais que uma meia dúzia de gente eu venha conhecer pessoalmente, a maioria dos ouvintes a gente conhece talvez de você nos receber na sua casa. Tem pessoas que ela ama tanto nos ouvir porque ela tem recebido a palavra da fé, as orações, então ela se sente, nós já somos parte da família, mesmo à distância, mesmo longe das pessoas, né, em outra geografia do Brasil, né? E outros talvez estão na esquina aqui de Curitiba, mas não conhece a gente, né? Porque às vezes não vai onde a gente está também, aí não vai conhecer mesmo, né? Ou seja, então, mas o importante é que Deus conhece você, entendeu? Eu gosto disso, porque Deus conhece a gente. Deus sabe o que você está passando. Agora, Ele sabe, agora você tem que reagir. Você tem que orar com fé, buscar. E para a gente orar nesse momento, eu vou destacar um texto aqui incrível, quando a igreja primitiva, que é a igreja de Atos dos Apóstolos, né? Por exemplo, em Atos capítulo 5, olha que interessante, o verso 14 em diante diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então estava um fervor espiritual ali, Deus agindo através ali dos apóstolos, né? Que foram ensinados por Jesus, que foram treinados por Jesus, que foram enviados por Jesus. Então as coisas estavam fluindo, acontecendo, muitos milagres e maravilhas. E nós temos que entender que isso aqui não foi só para aquela época, é para os dias atuais também. Então que você possa confiar mais em Deus, né? Porque tem gente que confia no dinheiro, tem gente que confia no seu bom plano de saúde, né? Não que seja errado ter, né? Que bom que todos tivessem um bom plano de saúde, mas tem gente que acredita, só porque ele tem uma vida financeira boa, então ele acredita. Isso ajuda, mas, meu amigo, quando você vai num hospital, ali vai ter pobre, vai ter rico, vai ter gente cheia da grana, gente que não tem grana. Então, na hora da doença, meu amigo, é claro que quem tem mais recursos busca recursos com um especialista, mas Jesus, ele é o médico dos médicos. Então eu quero encorajar a sua fé, independente do seu nível econômico, confia mais em Deus. Confia nas outras coisas que é importante, mas confia bem mais em Deus, porque Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Então Jesus é aquele que veio para nos dar a vida, e a vida com abundância. Então vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor. Eu sei que muitos estão na ativa, trabalhando, continue trabalhando e ouça a oração. Mas quem puder pausar um pouquinho para a gente orar junto, vamos fazer isso. Eu tenho certeza que Deus fará maravilhas. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida, te agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos dado a bênção da vida e desta vida abundante em Cristo Jesus. Obrigado, meu Senhor, porque neste momento de fé, nesse momento de orações e intercessões, o Senhor sabe quantas pessoas estão nos ouvindo e onde elas estão, seja na sua casa, na sua loja, no seu comércio, dentro de um carro. Ó Deus, e só o Senhor sabe também o que está acontecendo com cada um de nós. O Senhor sabe os pontos fortes, os pontos fracos, a parte positiva, negativa de que cada um tem. Tu conhece cada coração, Pai. Mas eu sei que Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus bondoso, misericordioso, e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, eu peço primeiro, nos proteja todos nós, nos proteja com o sangue de Jesus. Nos livra, Senhor, de todo mal. Esta oração é para mim, para minha família e para cada ouvinte e para sua família e para aquele que ora comigo agora, Senhor. Proteja essa pessoa, livra de todo mal, Senhor.
livra da peste, da praga, da doença, da infecção, de algum vírus, de alguma bactéria. Proteja a nossa parte física, nossas emoções. Nos livra de todo mal, nos livra do homem sanguinário, da peste. Nos livra, Senhor, de ambientes prejudiciais. Nos livra de todo mal, Senhor. E eu peço neste momento, Senhor, que a Tua graça, favor e bondade alcance a cada ouvinte e cada um que está orando conosco. E talvez ele tenha nas suas mãos ali uma lista de nomes da família, pedidos de oração, documentos, pessoas que estão fazendo até um tratamento de saúde, talvez estão hospitalizadas, passaram por uma cirurgia, e nós, Senhor, unimos a nossa fé para pedir a bênção do Senhor, para que essas pessoas se recuperem com facilidade, recuperem bem após a sua cirurgia. Renove as forças deste homem, desta mulher. Renove as forças desta criança, desta mãe que acabou de ganhar o neném e ela está passando por um momento talvez de uma depressão, de um momento que deu algo errado e ela não está bem, mas libera o teu favor. Tem gente pedindo oração para essa mulher que ganhou seu bebê e está precisando de uma cura, de uma provisão, Senhor, de um milagre. Então libera o teu favor sobre cada um de nós, Pai, que nós se apegamos em Ti, Jesus. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Como certa ocasião o Senhor Jesus disse para um homem e disse: eu irei e lhe darei saúde. Veio um pai pedindo socorro ao Senhor Jesus e o Senhor correspondeu e disse: eu irei lá na sua casa, eu irei e lhe darei saúde. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Senhor. Então neste momento nós não estamos com barreiras de uma parede, de uma geografia, mas o Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Pai. E eu não sei onde está chegando esta oração, eu só sei que eu acredito que nós não estamos em vão fazendo a Tua obra, porque a obra é do Senhor e queremos fazer com amor, com alegria, com excelência, Senhor. Então eu uno a minha fé com a fé de cada ouvinte, Pai, acreditando que estamos com uma força poderosa nessa nação, que é a unidade espiritual de homens e mulheres que acreditam no Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Senhor, eu quero repreender na autoridade do Teu nome, conforme o Senhor nos concede esta autoridade, esse poder. Em o nome de Jesus eu digo: espírito de enfermidade, doença do mal, doença vai saindo deste corpo, vai saindo desta pessoa, e se é um espírito de enfermidade, saia agora, em o nome de Jesus, seja deste homem, desta mulher, deste adulto, desse jovem, desse adolescente ou de uma criança. Todo espírito de enfermidade e de doença vai saindo agora, em o nome de Jesus. Deus, mas abençoa aqueles que passaram com a cirurgia na coluna, talvez no joelho, nas pernas, talvez também, ó Pai, em alguma outra parte do corpo ele fez uma cirurgia, talvez está hospitalizado, até me ouvindo no hospital, ou algum familiar está me ouvindo e lembrando desse parente, desse amigo, desse vizinho, desse conhecido. Ó Deus, então clamamos, Senhor, que o Senhor venha fazer um geral, Senhor, nessa nação e onde mais estamos chegando com esta prece, e vidas sejam curadas em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de miséria, espírito perturbador, vai saindo deste quarto, dessa casa, dessa família. Ansiedade, tristeza, desânimo, depressão, angústia, medo, todo sentimento ruim, mal, saia do corpo, da alma, do físico, da mente dessa pessoa, em o nome de Jesus. Nós expulsamos todo o mal e damos uma ordem no mundo espiritual: sai, sai, sai todo o mal agora. Vai saindo espírito de confusão, espírito de intriga que tem feito confusão nesta família, são brigas constantes, toda semana uma encrenca. Meu Deus, que esse espírito de briga, de confusão, de desentendimento vai saindo agora em o nome de Jesus, e que a verdadeira paz de Cristo venha reinar no coração de cada membro desta família. Abençoa a água, Pai, que eu separei. Eu sei que vários ouvintes separam também sua água para o momento da oração, que após a oração, Pai, esta água se torne um remédio espiritual, que eu vou tomar minha água aqui
confiante na oração que eu estou fazendo, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Senhor Jesus, e certamente tem muita gente que crê, e os milagres são para aqueles que creem. O Senhor diz: no meu nome nós vamos expulsar o mal, nós vamos curar os enfermos, no nome de Jesus, com fé, no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Como os discípulos, os apóstolos provocavam milagres, até a sombra de Pedro, quando ele passava, pessoas eram curadas e até demônios saíam do corpo, porque ele estava revestido com o teu poder. Então nós cremos também através da voz, através das ondas amigas do rádio e também do canal do YouTube, na internet. Eu creio que quem ouvir, quem receber e acreditar vai ser impactado pelo teu poder, e vidas serão curadas, serão salvas, serão totalmente libertas do mal, em o nome de Jesus. Abençoa também, ó Pai, a área econômica e financeira de cada ouvinte, desse trabalhador, trabalhadora, empreendedor, autônomo, profissional liberal, empresário, pequeno, médio ou grande, como também aquele que vive da sua aposentadoria, que não falte nada neste lar, Pai, mas que ele tenha uma condição financeira saudável para cumprir com seus compromissos, e quando termina o mês não venha faltar, não venha empatar, mas venha sobrar. Que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, abençoe as finanças de cada um de nós. Abençoa também aqueles que são semeadores do nosso ministério, seja através de dízimos, de ofertas, ou o famoso tijolinho da fé. Que a bênção do Senhor esteja nos celeiros, na casa, na empresa, nos negócios de cada um deles. Abençoa os empresários, empreendedores. Abençoa aqueles que estão pedindo oração pela sua empresa, pela sua loja, pelo seu comércio. Deus Todo-Poderoso, seja um dia e uma semana de um grande faturamento, de grandes vendas, em nome de Jesus. Nós pedimos sim, ó Pai, a tua bênção, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta desgosto. Nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor multiplica pães e peixes, e o Senhor pode multiplicar também o faturamento dessa empresa através de boas vendas e boas negociações. Abençoa as contas a receber e as contas a pagar do Teu povo, de todos que nos ouvem e que acreditam nessa oração, sejam abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.